Vamos agora ao Rally de Produtividade da Soja, safra 2020-21. Rally Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Por causa das altas temperaturas no verão, diferente do que acontece em outros países produtores como os Estados Unidos, a agricultura brasileira é muito pressionada por pragas e doenças. Uma dessas pragas é a buva, a principal erva daninha da lavoura de soja, de difícil controle e que já adquiriu resistência aos principais defensivos. Uma opção para os produtores seria o uso do dicamba, um herbicida empregado no Brasil na década de 70, mas ainda não está autorizado para aplicação em lavouras de soja. O uso do dicamba divide opiniões. Quem o defende alega que uma eventual validação vai se basear em estudos que vêm sendo conduzidos há anos por respeitadas instituições. Quem é contra justifica que o herbicida é bastante volátil, o que pode originar deriva, e além disso está proibido nos Estados Unidos. Para esclarecer esse assunto, o Rally de Produtividade de Soja foi até o Instituto Dache, em Bandeirantes, no norte do Paraná. Especializado em tecnologias de aplicação, o Instituto é uma das várias unidades credenciadas pelo país para estudar o assunto e dar um parecer final. Nas experimentações, muitos testes são realizados a campo e em laboratório para validar o grau de segurança ao produtor, bem como às lavouras e ao meio ambiente. O que é o dicamba? Sérgio, o dicamba é um herbicida auxínico que tem uma eficiência extremamente elevada no controle de plantas daninhas de folhas largas, né? Principalmente aquelas plantas daninhas que já se mostraram resistentes a outros herbicidas e que poderá ser utilizado associado com a cultura da soja ou do algodão em aplicações pós-emergentes, ou seja, em aplicações que serão realizadas após a germinação da soja, né? Para que o controle seja feito, dessas plantas daninhas seja feito ao longo de todo o ciclo da cultura, para que a cultura possa expressar o seu maior potencial produtivo ao longo do seu desenvolvimento. Quais são os pontos positivos e os negativos do dicamba? Então, veja, o dicamba, uma vez que ele é extremamente eficaz no controle dessas plantas daninhas, ele também mostra uma fitotoxicidade relativamente alta em plantas que são sensíveis a ele, né? Mesmo quando ele se apresenta em pequenas quantidades. Por isso, o cuidado que tem que se ter na aplicação do dicamba, para que, primeiro, o produto fique contido somente dentro da área de pulverização, né? E também para que, após esse uso, essa máquina possa ser adequadamente limpa e ser usada em outras culturas sem nenhum prejuízo, né, do potencial produtivo daquelas outras lavouras. E entre os benefícios, como eu falei, o controle eficaz sobre essas plantas, permitindo que o produtor faça um controle dentro de um momento correto, no timing correto, né? E utilizando menor quantidade possível de produtos, né? Uma vez que o dicamba tem um espectro de ação sobre essas plantas daninhas extremamente alto. E há relatos nos Estados Unidos de que a genética da soja resistente, ela tem também uma melhora na produtividade. Exatamente. Isso aconteceu, já foi observado ao longo dessas safras que se produziu com a tecnologia dicamba nos Estados Unidos, e há uma expectativa de que isso também se reproduza no Brasil, né? Por isso a importância da tecnologia, da inserção dessa tecnologia, para que o produtor possa maximizar o potencial de produção da lavoura dele, né? Com a total segurança nessa aplicação, para que não haja contaminação fora dessa área e com a qualidade necessária para fazer um controle eficaz de todas essas plantas daninhas. E onde entra o Instituto Dache? O que faz o Instituto Dache? O Instituto é uma entidade que presta serviços na área de pesquisa em tecnologia de aplicação e ele tem, junto com as empresas que estão desenvolvendo a tecnologia do dicamba, ele tem atuado na elaboração de pesquisas que levem a uma tecnologia mais precisa, de maior qualidade e maior segurança, para que os produtores possam fazer uso dessa tecnologia de forma que não haja contaminação ambiental e que ela seja totalmente eficaz, com a menor ocorrência de problemas, sejam eles agronômicos ou ambientais, e que o produtor possa, dessa maneira, otimizar os recursos dele no controle dessas plantas com total segurança. A gente pode demonstrar Claro. a pesquisa e o resultado dela? Exatamente.
Nós vamos trabalhar em 3 fatores que são importantíssimos na utilização do dicamba. Entre eles, dentro dessas preocupações, é a ocorrência da deriva, que seria o transporte do produto para um local indesejado, né? Também a ocorrência da volatilização, que é a passagem do produto do estado líquido para vapor, podendo contaminar também outras áreas. E também vamos tratar bastante sobre a limpeza correta do pulverizador, para que resíduos que permaneçam nesse equipamento não possam prejudicar aplicações de outras áreas em culturas que sejam sensíveis ao dicamba. Ali está preparado um equipamento para a gente pesquisar. Vamos dar uma olhada Vamos lá. Vamos lá. Bom, lembrando, né, professor, que aqui o Instituto Dacheng, ele está validando uma maneira ideal para se aplicar o dicamba, que vai ser juntado esse estudo aqui, junto à empresa detentora da patente do dicamba, para ver se consegue aprovar aqui no Brasil. Por isso nós vamos mostrar agora aqui uma condição de volatilidade, né? Exatamente. Esse é um ensaio de volatilidade, que a gente avalia o potencial de volatilidade da formulação, das misturas, do tipo de solo, da condição de aplicação, né? Então, para isso, a gente constrói esse dome, né, como é chamado, essa casa, para que seja coberta o local onde foi feita a pulverização, com uma série de plantas que estão ao redor desse local onde foi pulverizado. Eu vou pedir para os colegas, por favor, remover o dome, para que a gente analise agora exatamente como é feito o ensaio sobre as plantas sensíveis. Então, nós temos aqui, Sérgio, uma bandeja de solo, onde é feita a pulverização do dicamba, em um local distante. Essa bandeja é transportada para esse local com a instalação dessas plantas sensíveis ao redor da bandeja e o dome que cobre toda essa região, permitindo que vapores desse produto fiquem de alguma forma contidos dentro dessa estrutura, para que possa contaminar essas plantas e mostrar o grau de fitotoxicidade, de injúria sobre essas plantas nas diferentes tecnologias que nós queremos testar. Quer dizer, nós estamos simulando uma lavoura aqui. Exatamente, estamos simulando uma lavoura. E é dessa forma que a gente identifica qual é a formulação mais segura com o menor efeito de volatilidade sobre as plantas sensíveis, para que o produtor possa adotar isso no campo. Que resultado vai dar aqui? Aqui a gente vai ter uma diferença de injúria nas plantas que estão mais próximas do local de aplicação, né? E nas plantas que estão mais distantes. Tá? Esse gradiente de injúria da planta mais próxima para distante é que vai dizer para nós se essa formulação é mais ou menos segura que uma outra que a gente teste nas mesmas condições. Aqui o adjuvante já faz parte da qualidade da pulverização? Sem dúvida. O adjuvante contribui muito, né, não só na retenção do produto no solo, mas como o retardo da volatilização, né, retardando essa volatilização, diminuindo a concentração de gases dentro dessa estrutura e, obviamente, reduzindo a injúria sobre as plantas. Adjuvante de qualidade sempre, né? Adjuvante de qualidade com efeito de redução de volatilidade e com efeito de redução de evaporação da cauda. Bom, nós falamos então agora de volatilidade, agora vamos ver o quê? Vamos agora observar a qualidade da ponta de pulverização, o tipo de ponta de pulverização e o potencial risco de deriva em função do modelo de ponta que a gente vai usar. Vamos lá ver. Nessa outra estação de pesquisa, o professor Gandolfo mostra por que a ponta de aplicação é um item importante e fundamental para a eficácia do manejo e redução do risco de deriva. O que a gente percebe aqui é o potencial de geração de deriva de cada modelo de ponta de pulverização. Então existem aquelas pontas que são recomendadas pelo fabricante para utilização exclusiva com dicamba, que são pontas de pulverização que oferecem um espectro de gota bastante grossa, como é o caso que a gente está vendo aqui, exatamente, com baixo potencial de deriva, né? Então a gente percebe que na formação do ângulo nós temos gotas que são extremamente grossas e, portanto, muito resistentes à deriva. E aqui permite que a gente veja também e compare com aquelas pontas com alto potencial de deriva. E a utilização de uma ponta adequada, que seria uma ponta de jato leque e de gotas grossas, é completamente diferente e muito mais resistente ao fenômeno da deriva. Outra etapa da pesquisa para verificar a volatilidade e deriva do dicamba é o estudo do comportamento estático da gota, que mostra não só a área ocupada por uma gota do herbicida,
como também quanto tempo ela levou para ser volatilizada. Uma vez que a gota atingiu o alvo, qual é o comportamento em termos de tempo de evaporação que essa gota tem e a área que essa gota ocupa. Para isso, esse ambiente é todo climatizado, de acordo com o objetivo da pesquisa, condição ambiental boa, condição ambiental ruim. A gente consegue, com esse dispositivo, projetar apenas uma gota de pulverização sobre a lâmina, de maneira que essa gota represente aquela gota que está sendo usada lá no campo pelo produtor, e o sistema faz a captura dessa imagem e estuda não só a área que essa gota ocupou, como quanto tempo ela demorou para ser volatilizada, considerando as condições ambientais que foram estabelecidas. Concluída a análise estática da gota do herbicida dicamba, a próxima verificação se dá no equipamento que estuda o comportamento dinâmico do produto, onde se analisa o espectro, a intensidade, o tamanho dessas gotas e quais estão mais sujeitas às derivas no campo de aplicação. Os dados coletados são analisados por um programa de computador. Uma vez feita a análise e capturada a imagem pelo espectro de gotas, essa imagem vem aqui para o computador da Cássia, a Cássia recupera todas as informações e depois ela usa essas informações para fazer o estudo do espectro dessas gotas e identificar das tecnologias possíveis qual delas é a mais segura para que o produtor possa fazer uma boa aplicação. A próxima etapa da pesquisa é o túnel do vento. Olha, nós já estamos agora na 5ª etapa de estudo da pesquisa que vai validar e como utilizar a aplicação correta do dicamba, né, professor? O que nós vamos ver aqui? Exatamente. Esse é um túnel de vento que proporciona uma corrente de ar laminar, absolutamente sem nenhuma turbulência, e que permite que a gente faça repetições de tecnologia para estudar o potencial de deriva ocorrida na pulverização. Então aqui a gente pode testar tipo de pontas diferentes, pressões diferentes, formulações diferentes, diferentes velocidades de vento também, e de maneira que, com a repetibilidade que esse sistema permite, a gente estuda de forma muito precisa o potencial de deriva de cada tecnologia que a gente vai usar. O procedimento é muito simples, né? Então existe um dispositivo de pulverização, uma parte de ventilação, e aí, na medida em que esse produto vai se deslocando com a corrente de vento, ele vai se depositando naqueles coletores e depois a gente faz uma análise de quanto produto tem sobre esses coletores e é dessa forma que a gente consegue comparar uma tecnologia com a outra e escolher, obviamente, aquela que ofereceu menor deriva possível. Professor, na primeira etapa, quando a gente estava vendo lá fora a simulação da lavoura e a volatilidade do produto, o senhor falou sobre adjuvante. Exatamente. Para retomar esse assunto, porque para ter essa qualidade de aplicação, por que o adjuvante tem que ser bom? Então, o adjuvante, Sérgio, ele tem um efeito muito importante sobre a formação da gota, né? A formação do jato de pulverização e qual o momento que esse jato vai sofrer o processo de micronização, ou seja, em que momento aquele jato de líquido vai quebrar na forma de gotas. Com um bom adjuvante, o que acontece é que aquele jato, ele se quebra, ele se rompe mais próximo possível do orifício de saída da ponta. Dessa maneira, o jato está mais espesso, fazendo gotas maiores e produzindo menor número de gotas muito pequenas. Quando a gente adota formulações ou pela ausência de adjuvantes antideriva ou formulações de maior risco, o que acontece é que aquela micronização ocorre a uma distância maior do orifício de saída da ponta. Dessa maneira, o jato fica mais delgado, mais fininho, quebra na forma de gota mais fina, o que obviamente gera maior deriva. E na última etapa da pesquisa, a limpeza dos tanques dos pulverizadores, aqui representados por esses tanques equipados para os estudos necessários. Então aqui, Sérgio, são equipamentos que a gente estuda a forma correta de fazer a limpeza do equipamento, né, avaliando procedimentos de limpeza e avaliando também produtos de limpeza. Então, com esses equipamentos, são equipamentos, né, de capacidade relativamente pequena, porém de circuito hidráulico bastante complexo, para a gente tentar simular o máximo possível o que seria um autopropelido no campo. Então a gente contamina essas máquinas com o herbicida que nós queremos fazer o estudo, né, no caso de dicamba, pulveriza, aí a gente vai fazendo a tríplice lavagem, né, colocando ou um agente limpante na primeira lavagem, ou na segunda, ou eventualmente até na terceira,
para entender em que momento aquele agente limpante é mais eficiente na limpeza do pulverizador. Também fazendo 2, 3, 4 lavagens ou eventualmente até mais, né, para entender qual o resíduo desse produto que fica em função desse número de lavagens. Aí a gente vai recuperando esse líquido de lavagem que está sendo pulverizado e aplicamos esse produto sobre plantas sensíveis ao dicamba, para a gente ir avaliando o nível de injúria que esses resíduos estão gerando naquelas plantas. Na medida em que a gente consiga, principalmente lá na segunda ou na terceira lavagem, níveis de injúria muito baixos, significa que são procedimentos de limpeza ou produtos de limpeza mais eficientes para a gente poder oferecer isso para o produtor. Fecha o ciclo aqui então. Exatamente, aqui fecha o ciclo dentro das 3 maiores preocupações, né, que estão relacionadas hoje ao dicamba, que seria a questão da deriva, que seria a questão da evaporação e da volatilização e também da limpeza de tanque. Então, nessas 3 linhas, a gente tem estudado bastante, né, no sentido aí de oferecer informações que sejam importantes, né, para que o produtor possa adotar uma tecnologia de forma segura. Rally Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos.